Vida saudável é uma questão de escolha. Você está acima do peso e com circunferência abdominal além do que deveria estar? Então, com certeza, você está perdendo saúde. Porque toda gordura corporal excedente é sinal de inflamação. Segundo dados do Ministério da Saúde, já em 2015, 52% dos brasileiros estavam acima do peso. 3 anos depois, em 2018, numa pesquisa da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, já apontavam que esse número já chegava a 55,7% da população adulta do país. O excesso de peso e, consequentemente, o aumento da circunferência abdominal é uma perspectiva que se reflete no ambiente em que vivemos, pois são as nossas escolhas que tomamos a partir de nossos hábitos diários, como alimentação, exercícios físicos e sonos, que vão determinar as respostas fisimetabólicas do nosso organismo. Quando há aumento das gorduras corporais, também há aumento das citocinas inflamatórias envolvidas tanto na regulação do metabolismo quanto na ingestão dos alimentos. As gorduras, elas são cadeias de hidrocarbonetos não solúveis em água que podem ser simples, compostas ou derivadas. As gorduras simples ou triglicerídeos são os ácidos graxos saturados e insaturados. As gorduras compostas são os glicolipídios, são aqueles ácidos graxos ligados a carboidratos e nitrogênios, e as lipoproteínas, como o HDL e LDL. As gorduras derivadas provêm tanto das gorduras simples como das compostas. E o mais conhecido, mesmo sem realmente ser uma gordura, é o colesterol. A inflamação, ela é dividida em aguda e crônica. Quando ela é aguda, ela é um processo benéfico. É sinal de que o corpo está lutando para restabelecer a ordem e o progresso de cura no tecido lesionado. Quando a inflamação é crônica, a situação é bem diferente. A mobilização das células não cessa e, em vez de recuperar a lesão, as estruturas de proteção acabam destruindo os tecidos. Alguns fatores externos estão relacionados diretamente ao desenvolvimento da inflamação crônica, como a poluição do ar e a poluição eletromagnética. Os fatores internos, no entanto, são os mais prejudiciais. Vamos entender melhor esse processo. Os macronutrientes são as gorduras, os carboidratos e as proteínas. As gorduras possuem menos elementos estruturais que os carboidratos, podendo ser divididos em gorduras, óleos e ceras. Cerca de 90% são armazenados no tecido adiposo, principalmente nos tecidos subcutâneos. As principais funções das gorduras no organismo, elas se relacionam com obter uma maior reserva de energia potencial, proteção dos órgãos vitais e isolamento térmico. A glicose ela é essencial para o bom funcionamento do sistema nervoso central. É importante, no entanto, saber que o próprio corpo produz um nível adequado de glicose para ser utilizado sem necessidade da ingestão de carboidratos. Na ausência dos carboidratos, as gorduras desempenham esse papel energético de forma adequada e eficaz, através de adaptações metabólicas na utilização de cetonas como demanda de combustível. A energia que flui através da glicose ocorre no fígado por meio de um processo denominado gliconeogênese. É sintetizada por compostos como carbono, glicerol, piruvato, lactato e aminoácidos. Depois de absorvida no intestino delgado, a glicose é utilizada como energia pela célula e armazenada como forma de glicogênio no fígado e nos músculos, ou transformada em gordura para armazenamento energético. Para muitas pessoas, o colesterol é o vilão. É o alto fator de risco para o entupimento das artérias e, consequentemente, o devastador da saúde. No entanto, é preciso analisar profundamente esse conceito. Existem 3 parâmetros que são necessários para uma vida mais saudável: insulina baixa, triglicerídeos baixo e HDL alto. Vejam que eu nem citei o nível de colesterol como indicador de saúde. As lipoproteínas que carregam o colesterol, o HDL, por exemplo, que são de alta densidade, são produzidas no fígado e no intestino. O alto nível de HDL, acima de 65 e não maior que 85,
protegem contra as cardiopatias. Sua função é levar esse colesterol da célula para o fígado. As lipoproteínas de baixa densidade, o LDL, contêm em torno de 95% da concentração de gordura, da qual 60% em forma de triglicerídeos, transportados para o tecido muscular e adiposo, quando formados no fígado a partir das gorduras, carboidratos, álcool e colesterol. Carregam normalmente entre 60% e 80% do colesterol para dentro das células. Havia falado que o colesterol não é uma gordura. E não é mesmo. O colesterol é um lipídio derivado das gorduras, um esterol encontrado no tecido animal que não apresenta ácidos graxos, mas compartilha de características físicas e químicas da gordura. Portanto, reafirmo que o colesterol não é uma gordura, mas sim um álcool com estrutura semelhante à de um hormônio que se torna hidrossolúvel quando ganha a capa das lipoproteínas, HDL, LDL, e por esse motivo não adere à placa ou à rugosidade endotelial. Falaremos melhor sobre o colesterol em outro momento. A sociedade moderna fez aflorar um novo modo de consumo de alimentos refinados e industrializados, acessíveis de forma diária e constante, o que provocou uma verdadeira armadilha metabólica favorável ao excesso de peso. Esse processo fisiológico faz com que haja uma alta taxa de insulina no sangue. Antigamente o açúcar era considerado uma iguaria bastante exótica. Era usado para adoçar alimentos, bebidas. De acordo com o jornal britânico Correio Diário, o grande inimigo da saúde, de forma mais específica da saúde do coração, é a escolha que é feita para substituir as gorduras saturadas, que fortemente e há muito tempo têm sido desaconselhadas por médicos e nutricionistas, sem que exista uma prova válida de que causem diretamente problemas cardíacos. Na grande maioria das vezes, os alimentos ricos em açúcar, principalmente os refinados, são a escolha dessa substituição. Como glicose, os carboidratos são fonte de energia, mas na sua maioria contêm calorias vazias e são realmente prejudiciais à saúde. A glicose auxilia na proliferação bacteriana, que compõe a flora intestinal, contribuindo para a eliminação de bactérias nocivas. É fonte de cálcio, fósforo, ferro, cloro, potássio, sódio, magnésio e vitaminas do complexo B. Os carboidratos são a fonte de outros açúcares. A sacarose, a base do açúcar de mesa, a frutose, que é base das frutas e do mel, a galactose, que é dos leites e dos derivados. Pessoas que consomem regularmente bebidas de outros alimentos açucarados, refinadamente processados, aumentam o risco de desenvolver danos cardíacos, AVC e de morte devido a um ataque fulminante do coração. Isso porque a ingestão do açúcar promove um aumento da pressão arterial e, consequentemente, a uma inflamação dos vasos sanguíneos, sendo mais prejudicial para o descontrole dessa pressão arterial do que o sal. Eu vou repetir. O açúcar é mais prejudicial ao descontrole da pressão arterial do que o sal. Em vez das gorduras, os carboidratos, particularmente os refinados e o açúcar, são realmente os grandes vilões nas doenças cardiovasculares. Não há nenhuma evidência significativa de que conclui que a gordura saturada está associada a um risco aumentado de doenças cardiovasculares. Segundo a Escola de Medicina de Harvard, pesquisadores da Universidade de Emory, na Geórgia, nos Estados Unidos, e segundo uma publicação realizada na revista americana de nutrição clínica, que aponta 21 estudos e quase 350 mil participantes, afirma que, de todos os fatores de risco para infarto e diabetes, ou seja, a substituição da gordura saturada por carboidratos é que favorece o desenvolvimento de o risco para infarto e diabetes. Isso quer dizer que a inflamação crônica, que causa grande estresse na camada interna das artérias, afeta a progressão da doença cardíaca, é realizada pelo consumo de açúcar. O uso excessivo de açúcar está na causa do baixo nível de saúde e, consequentemente, no desenvolvimento, além dos danos cardíacos e do diabetes, problemas neurológicos, danos renais, problemas de aprendizagem, síndrome metabólica, perda de saúde hepática.
Os benefícios do açúcar refinado e adoçantes industriais para a nossa saúde são completamente nulos, pois não contém vitaminas, sais minerais ou proteínas necessárias, contribuindo também na descalcificação corpórea, o que facilita o aparecimento de osteopenia, osteoporose e de cáries dentárias. E especificamente neste caso, a tialina, uma enzima da saliva, suprime o amido no açúcar utilizado por algumas bactérias, produzindo os ácidos que afetam negativamente o esmalte dental. O açúcar refinado excita as mucosas intestinais e fatiga as vísceras, sendo uma das causas da gastrite, além de proporcionar uma fraca retenção pelo fígado e estar relacionado com o aparecimento de afecções cutâneas. Quando o açúcar chega ao trato digestivo, ele é absorvido imediatamente, o que produz um aumento intenso de açúcar no sangue, que ativa o quê? Uma secreção pancreática maciça de insulina, 2 a 3 vezes maior do que o normal, o que descontrola a produção insulínica, que começa a entrar em falência, produzindo parcialmente esse hormônio ou até mesmo uma redução total, promovendo uma diminuição glicêmica. Quando essa produção de insulina pelas células beta do pâncreas é insuficiente, a glicose vai em excesso para a corrente sanguínea, o que caracteriza o aparecimento do diabetes. Os hormônios controlam quase todos os processos metabólicos do nosso corpo. E o estilo de vida é a forma mais crucial de controlar a atividade hormonal em nosso organismo. E o hormônio que armazena gorduras é a insulina. E o órgão mais sensível à insulina é o tecido adiposo, que constitui 20% do peso corporal. O controle da insulina é significativamente importante quando o assunto está relacionado com o processo inflamatório crônico e, consequentemente, o aparecimento de hipertensão, diabetes, e câncer e outras situações de perda de saúde. A quantidade anormal de insulina produzida pelo pâncreas promove a retenção de sódio e água, o que acarreta um processo metabólico inadequado dos açúcares e a incapacidade da utilização dos ácidos graxos armazenados. O maior aliado do aumento de peso, diferentemente do que a maioria das pessoas pensa, não são as gorduras, mas o consumo de açúcar. Como eu disse, mesmo numa pequena quantidade, vai produzir acentuado fluxo de insulina na corrente sanguínea. Esse fato é, sem dúvidas, a grande causa desse problema. O corpo não distingue os carboidratos complexos, legumes, cereais, frutas, dos carboidratos simples, açúcar refinado. Resultará na liberação da insulina de qualquer forma. E quando o corpo desenvolve resistência à insulina, há então a retenção de sódio, que vai aumentar os depósitos de gordura e, consequentemente, o excesso de peso. Como havia dito, os 3 parâmetros mais importantes na obtenção da saúde e, consequentemente, da longevidade são manter os baixos níveis de triglicerídeos e insulina e altos níveis de HDL. E uma forma concreta, prática e eficaz de se fazer isso é eliminando ou reduzindo drasticamente o consumo de açúcar refinado e carboidratos processados da dieta. O uso do açúcar por meio de carboidratos está relacionado com depressão, angústia, instabilidade, ataques de ira sem motivação, insegurança, enxaqueca. O que prova minha tese de que a depressão e outras manifestações negativas relacionadas ao cérebro são de ordem metabólica. Toda substância de origem biológica que provoca danos à saúde é conhecido como toxina. Alguns alimentos podem ser considerados como toxinas por serem talvez os piores alimentos do mundo. Podemos citar o refrigerante, o alimento mais ácido do mundo. Seu pH pode chegar a 2,5, 100 mil vezes mais ácido que o sangue humano. O refrigerante diet, light, qualquer que ele seja, precisa de muitos produtos químicos em sua composição para obter o gosto que tem, sendo considerado mais ainda prejudicial à saúde. A ingestão contínua dessa bebida está intimamente ligada ao baixíssimo nível de saúde, o que provocará o diabetes, síndrome metabólica, aumento de chances de infarto do miocárdio e AVC. Outros produtos que são muito ruins são os embutidos. O consumo diário de 50 gramas desses produtos aumenta em 42% a chance de desenvolver problemas cardíacos, promovendo a inflamação crônica das artérias.
Aumenta em 19% a chance de desenvolver o diabetes. 19% o câncer de estômago pela ação de nitrosaminas, que podem ser, por serem conservados à base de nitritos e nitratos. As linguiças caseiras, sem conservantes, elas são recomendadas. As outras, não. Os óleos refinados de soja, milho, canola e outros são à base de gordura trans, que por si só o seu consumo não é recomendado, se o seu objetivo é obter uma boa saúde. Quando esses óleos são aquecidos em altas temperaturas, provoca uma modificação molecular, promovendo uma substância muito perigosa, a acroleína, considerada como um produto mais cancerígeno do mundo. Muitos produtos vêm com a inscrição sem gordura trans, mas ao ler atentamente está escrito na composição química gordura vegetal hidrogenada, que é a mesma coisa. A utilização do gás hidrogênio pelas indústrias alimentícias usam como catalisador potente o níquel, transformando os óleos insaturados em saturados, fixando o hidrogênio nas cadeias de carbono, criando uma gordura mais compacta, elevando a temperatura de fusão do lipídio, ou seja, transformando-a em gordura hidrogenada, que está diretamente ligada aos processos que desencadeiam problemas cardiovasculares. Por isso quer dizer que a gordura hidrogenada é um dos piores aditivos para os alimentos. Ela não é metabolizada pelo organismo. Alguns especialistas têm alertado o cuidado na leitura dos rótulos dos produtos industrializados. Muitas pessoas olham para a composição química e não para os ingredientes. Esse tipo de gordura plastifica as artérias, ocasionando sérios problemas cardiovasculares. Os alimentos como sorvete industrial, margarina, pipoca de micro-ondas e outros são paupérrimos de nutrientes. E seu processo de oxidação está relacionado com a diminuição drástica do nível de saúde e futuros problemas em órgãos como o coração, rins e o cérebro. Os salgadinhos e as guloseimas são outros tipos de alimentos que são utilizados muitos produtos químicos. São muitos conservantes, corantes, acidulantes que estão intimamente relacionados com sintomas alérgicos em crianças. 50 gramas desses produtos apresentam 17% de sódio e 34% de gorduras totais da nutrição diária recomendada para adultos. Os temperos industriais, que apresentam uma substância conhecida como glutamato monossódico, baixam consideravelmente o nível de saúde e podem ter relação direta com câncer, problemas neurodegenerativos como Alzheimer, Parkinson, além de outras situações de perda para a saúde humana. O mais importante para se ganhar saúde está em a pessoa perceber em si o que precisa melhorar, ou seja, desenvolver cada vez mais uma consciência de que vários produtos fazem mal e uma consciência corporal sobre si mesmo, pois assim poderá avaliar o que pode estar causando a inflamação crônica em si. Os principais sintomas que indicam o quadro de inflamação crônica, a inflamação no corpo, são o intestino desregulado. Isso porque o intestino é um dos 3 órgãos mais importantes do corpo, sendo responsável pela absorção de nutrientes, eliminação de resíduos, mas principalmente pela habilidade do intestino de desenvolver e aumentar a imunidade corporal. Ou seja, quando o intestino está negativamente comprometido, aumenta o nível do processo inflamatório, aumentando também as chances de absorção de toxinas e não eliminação de resíduos desnecessários e, é claro, alterações importantes no nosso sistema imunológico. Outro fator é a baixa energia. Se você está se sentindo com a disposição baixa frequentemente, esse problema também pode estar sendo causado por um quadro de inflamação crônica. Isso porque sentir-se cansado e com baixa energia, em grande parte do dia, é sinal de alerta que indica que há algo errado com o seu corpo. E, na maioria dos casos, é uma inflamação crônica. A cor escura da urina, logo pela manhã, é natural, pelo acúmulo de toxinas que estão sendo eliminadas. Porém, durante o dia, se tiver cor escura e cheiro forte, é sinal de baixa hidratação,
o que significa que você está de peito aberto às inflamações, por ser a água o melhor facilitador metabólico externo do corpo. Uma das atitudes que melhor auxiliam o bom desenvolvimento do processo metabólico é, sem dúvidas, a ingestão adequada de água, que deve ser para uma pessoa de 80 quilos, se multiplicarmos esse peso por 0,35, uma quantidade em média de 2,8 litros de água por dia. O excesso de peso durante a juventude pode alterar a arquitetura cardiovascular, aumentando os riscos de desenvolver problemas cardíacos, pois o sobrepeso dificulta a passagem do sangue e força o coração a um trabalho extra, provocando um estresse demasiado. Com isso, ocorre o espaçamento de gordura nas paredes arteriais, o que diminui a calibragem dos vasos. Quando a composição corporal sofre alteração e o percentual de gordura é superior a 30, ocorre alteração no processo metabólico responsável pela produção de enzimas e hormônios pró-inflamatórios, ligados à obesidade, que, quando liberados, a função cardíaca é negativamente afetada, promovendo disfunção da pressão arterial, alargamento da parede ventricular, diminuição da câmara cardíaca e queda do volume sistólico de sangue. O coração, ao não bombear o sangue adequadamente aos órgãos e tecidos, compromete a circulação de oxigênio, o que pode conduzir o indivíduo à morte súbita. Outra situação do sinal de inflamação crônica e subclínica é a dor. O nosso corpo tem um limite para lidar com os potenciais agressores do nosso dia a dia. Quando isso supera as nossas capacidades naturais anti-inflamatórias, os sintomas aparecem, e a dor é uma delas. Para evitar o processo inflamatório, o ideal é ter uma saúde forte, produtiva e duradoura. Para essa boa saúde está sustentada em 4 pilares: sono adequado, alimentação saudável anti-inflamatória, exercício físico de força aeróbico e anaeróbico, controle do estresse. Esses 4 pilares, quando equilibrados, promoverão uma excelente saúde, e o indivíduo deverá apresentar a partir disso um aumento da sua capacidade cardiovascular respiratória, um aumento da sua força e massa muscular, um aumento da sua produtividade neurocerebral, de uma tranquilidade emocional. E a alimentação equivocada é um dos principais fatores que influenciam o aparecimento das inflamações crônicas, como nós vimos a partir desse estudo. A prática regular de exercícios físicos ela é importante para o bom funcionamento do nosso organismo, e dificilmente haverá condições para o desenvolvimento de um quadro de inflamação. O estresse emocional é um fator importante no desencadeamento das doenças crônicas. A curto e longo prazo, altera o nosso eixo hormonal e causa a liberação de várias substâncias inflamatórias. A prática diária de meditação, silêncio e outras atividades que têm como objetivo o relaxamento e melhorar a nossa percepção do estresse da nossa vida são fundamentais para a manutenção do equilíbrio mental e emocional. A suplementação é indispensável, visto que nossa alimentação não nos fornece nutricionalmente todos os nutrientes para a célula. Saúde, a maior riqueza da vida.